Olá de novo para todo mundo, a gente está de volta com mais um tema polêmico. Efésios 5,18 fala pra gente: não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem. Formiga. A Bíblia fala sobre o vinho por causa do álcool e logo na segunda parte do versículo vai dar uma dica para quem leva Deus a sério, né? Que fala, beba do Espírito Santo sem moderação, praticamente diz isso. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então, eu que vou estar levando esse tema hoje, né, Rafa? Mas, qual é o tema então? Apresenta o tema. Lei seca. O tema de hoje é lei seca. Como é que isso pode ser interpretado na lei do Brasil? Como é que isso pode ser encarado pelo povo de Deus e como deve ser trabalhado isso nas comunidades? Isso, exatamente, a lei seca. O que acontece? Hoje em dia, a gente pode ver que nas pesquisas, o número de acidentes com motocicleta, com carro, acidentes de trânsito mesmo, tem crescido demais por causa do crescente número de bebedeira, né? Crescente número de gente embriagada no trânsito. Então você vê as grandes metrópoles e até as cidades menores seguindo isso como padrão, fazendo muitas festas e logo depois da festa, o que eles fazem? Dirigir, né? E depressa para voltar para casa, né? Isso. E na verdade quem respeita a lei seca e não dirige é mais por medo, né? E acaba vítima também, porque tem os que não respeitam e atropelam essas pessoas. Exatamente, O que acontece? Essa questão da lei seca, a gente vê que, por exemplo, eu acho que uma dificuldade é que, apesar da multa que a pessoa recebe, ou de possivelmente ir preso quando ele comete uma infração gravíssima de trânsito embriagado, esse cara embriagado ainda tem os mesmos direitos de cidadão que um cidadão comum tem quando sofre um acidente de trânsito. Eu não consigo entender, por exemplo, um país que a pessoa bebe, mata e ainda ele pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, por exemplo. Isso ainda era direito há pouco tempo atrás. Eu não sei se aprovou a lei que obriga o cara a fazer o teste, mas eu acho o seguinte, a pessoa bateu, foi pega bêbado, esse cara ele já deve ser enquadrado em homicídio doloso. Ele fez aquilo com a intenção de matar. Ele assume o risco de matar porque ele sabe que ele não tem controle sobre um carro, sobre o próprio corpo, se ele estiver cheio de álcool. Mas o país ainda não leva a sério isso. É interessante que ele tem que, mesmo que foi pego bêbado sem cometer uma infração gravíssima, que na verdade estar bêbado em movimento com o automóvel já é uma infração gravíssima, mas mesmo assim deveria ser homicídio doloso, né? Por quê? Porque você que já fez aula no CFCA você está lá aprendendo e você aprende que literalmente o veículo é uma arma, não é verdade? É uma arma. E as vias de circulação, a pista de rolamento também é uma arma. O que acontece? Tudo ali dentro está trabalhando a favor do seu tempo, porque você usa o veículo para chegar mais cedo a algum lugar, mas está trabalhando contra a sua própria vida e contra a vida dos pedestres e dos outros motoristas ali. Então, claro, eu imagino que uma pessoa que dirige bêbado, concordo com você, Rafa, deveria assumir homicídio doloso. Mesmo que ele não tenha matado ninguém, ele é um homicida por natureza. Ele é um imbecil que tem a coragem de matar as pessoas e sair cambaleando dando risada ainda. Acontece. Exatamente. O que acontece? Ele perde a carta? Não sei desse detalhe. Então, na verdade, ele é julgado, se você não fizer o teste do bafômetro, que não é obrigado a fazer ainda. Que não é obrigatório fazer. Se o camarada não fizer o teste do bafômetro, se não for constatado na hora que ele estava embriagado, ele ainda consegue se safar com um bom advogado, porque não tem provas contra ele. Tem? Em quanto tempo acaba de sair o álcool do sangue? Ele não tem provas contra, é como se não fosse pego
Flagrante. flagrante. Mesmo que ele tenha matado e tenha chegado na hora, ele não é obrigado a fazer o teste. Isso é errado. Existe uma coisa que eu penso, o seguinte, esse tipo de lei demora para ser aprovada, demora para ser trabalhada, porque essas fábricas de drogas lícitas, elas geram muito dinheiro para a gente em particular, e para pessoas do governo em particular, e para o governo em forma de tributo. Então é o tipo de coisa que mais dá lucro, sabe? A indústria automobilística não dá tanto lucro quanto fábrica de cigarro e de bebida. Então fica difícil aprovar uma lei que diminui o consumo dessas drogas. Você pode ver, os melhores comerciais são montados em cima de droga lícita. De coisa que a pessoa pode consumir e comprar em qualquer bar. Aí você vai no bar e está escrito lá, não é proibida a venda para menor de 18. Também só está escrito. Só está escrito, e o cara que está do lado é maior de 18, ele compra e dá pro rapazinho, já vi isso acontecer várias vezes. Então é uma coisa assim, o Brasil é uma piada, na verdade, não é um país ainda, né? Mas o que eu acho é o seguinte, essas drogas deveriam ser lícitas, toda droga deveria, cocaína, crack, tudo isso deveria ser liberado. Mas eu penso que a lei deveria ser outra. Por exemplo, uma pessoa que assume que vai colocar a vida em risco, que vai colocar outras vidas em risco, utilizando uma droga, primeiro que ele não pode tirar uma carteira de habilitação, ele não poderia dirigir Isso, as opções para legalmente. as opções para quem faz uso de droga deveriam ser menores. É tão grande o prazer de beber ou de fumar uma maconha, alguma coisa assim, que ele abre mão de dirigir um carro, por exemplo. Ele tem que abrir mão de alguma coisa. Puxa vida, eu gosto de praticar tiro, por exemplo, mas eu não posso sair atirando em qualquer lugar, eu tenho que abrir mão desse prazer de praticar isso no meio da cidade. Eu vou para o campo e faço isso quando eu quiser, com carteira, tudo registrado. Mas o que eu acho que a lei poderia mudar é no sentido de o camarada assumiu que é um viciado ou que tem prazer na bebida ou em determinado tipo de droga, ele abre mão de dirigir, ele abre mão também. É feio espirrar em público? Sim? No ar? Não, não é feio. Depois a gente edita. Ele abre mão também da saúde pública. Porque o que eu tenho a ver com um desgraçado que adora beber, pinga até cair? Só que o meu dinheiro vai para cuidar do fígado dele. Tem gente que é pai de família, que não usa nada e está na fila depois dele para receber um fígado. Ele tinha que abrir mão da saúde pública. É isso que eu gostaria de citar também. Quando um cara é pego em infração no volante e tá bêbado, eu acredito assim, que, por exemplo, se o cara causou dano a outra pessoa, a outra pessoa tem que ser restituído tudo dela. Então ela não vai para um hospital do governo, por exemplo, ou mesmo que vá, o cara tem que pagar todo o tratamento da pessoa como se fosse hospital particular. Ele tem que pagar. É isso. E mesmo o bêbado, se ele tem a ver que o por cara alguma bebeu, razão matou alguém. Se o bêbado por alguma razão tiver que ir para o hospital, ele tem que pagar o hospital particular. Então a gente é a favor de uma espécie de uma... Ele não tem direito à saúde pública, não tem direito. Porque ele está fazendo uma coisa contrária à saúde pública. A gente é a favor de uma espécie de uma carteirinha de debilóide voluntário. Isso. Eu sou um imbecil voluntário, eu quero beber, para isso eu abro mão dos meus direitos à saúde pública, de direitos a dirigir. Poderia ter inclusive a forma de o cara vincular um bem ao tratamento de um terceiro. Então assim, eu bebo e se um dia eu for pego dirigindo, essa minha casa, esse meu carro, isso, aquilo, é alienado num seguro para a pessoa que for lesada, entendeu? Pode ser. Pego dirigindo ou bater em alguém na rua, acontece. A gente pensa no carro, né? Mas um bêbado com uma garrafa quebrada na mão, ele é uma arma tanto quanto ele no carro. Ele briga e corta a jugular de alguém e acabou. Então tem que ser trabalhado esse assunto. Mas você acha que vai ser? Não, porque assim, para começar que dinheiro não vai resolver o problema da pessoa lesada. A questão é que o dinheiro sendo tirado do embriagado, do infrator, vai doer no bolso dele. E isso vai inibir. É bizarro porque é o mesmo caso da lombada. Para que existe a lombada?
Se o ser humano tivesse moral, se o cidadão tivesse moral, não precisaria ter lombada. Era só uma placa ou um desenho no chão. Porque aí todo mundo reduziria naquele lugar. Mas por que tem que existir a lombada? Porque ninguém reduz se a gente pedir. Tem que pôr um caroço no chão para a pessoa reduzir o carro. É isso. Agora, como é que a gente vai reduzir a taxa de embriagados no trânsito? Do mesmo jeito, tirando o dinheiro do cara. Ou prejudicando de alguma forma. Tem que cortar as regalias. Tem que cortar a regalia é a opção, é o que você falou. O cara quer beber, não pode dirigir. Quer dirigir, não pode beber. Não... Tudo bem, as duas coisas são boas, mas você tem que fazer a escolha. O nosso tempo está acabando para esse SIC de hoje. E eu queria só fechar citando o poeta contemporâneo, o profeta contemporâneo. Roberto Azevedo? Não, é outro. É outro? Tá, vamos lá. Que país é este? Tá legal.